Boa noite, meu nome é Patrícia Vale de Albuquerque Lima, sou gestalt terapeuta e professora universitária aqui no Rio de Janeiro. Queria antes de mais nada agradecer o convite da Elaine, da Brena, da Isabela, da Rejane, da Simone e da Michele, para poder falar um pouquinho de um capítulo que eu escrevi num livro que foi lançado pela Associação Brasileira de Gestalt Terapia no ano passado, que se chama Vozes em Letras, Olhares da Gestalt Terapia para a Situação da Pandemia. O meu capítulo em específico chamava Precisamos Falar daquilo que nos faz calar, né? Esse livro foi criado, né, foi redigido a partir de uma série de lives que foram feitas ao longo do ano de 2020, organizadas pela Associação Brasileira de Gestalt Terapia, para poder falar um pouco do sofrimento experimentado, né, assim, tanto pelos psicólogos quanto pelas pessoas que eles acompanham durante a situação da pandemia. A inspiração, né, do meu capítulo, que foi a partir da live que eu fiz, foi contar um pouco da experiência que eu vivi pessoalmente e profissionalmente na situação da pandemia, e levando muito em consideração um trabalho que eu desenvolvi pela Universidade Federal Fluminense, onde eu sou professora e supervisora de estágio em psicologia, que a gente trabalhou com uma equipe de 15 profissionais na época, que prestaram acolhimento psicológico para profissionais da área de saúde, educação e assistência social, vivendo situações de sofrimento no período pandêmico. Essa experiência do atendimento, do acolhimento, do acompanhamento dessas pessoas, ela foi muito importante para todos nós da equipe, né? Eu como coordenadora da equipe, supervisora das psicólogas que trabalhavam comigo, e nós compreendemos, né, a função essencial do acolhimento, né, enquanto uma possibilidade de ouvir, escutar, permitir que as pessoas pudessem falar e pudessem expressar a dor, o sofrimento que vinham sentindo naquela situação. Dentro da abordagem da Gestalt terapia, que é a abordagem que eu abraço, nós acreditamos, né, que a expressão do ser humano ela é fundamental, né, no nosso processo de autorregulação, ela é fundamental para o nosso equilíbrio emocional e psíquico, né? Poder falar das nossas dores, poder compartilhar, poder ser compreendido e acolhido, né? Levando em consideração que o papel do acolhimento não é um papel de julgamento, nem de aconselhamento, mas que a função do acolhimento é poder estar com a pessoa exatamente como ela está e poder ouvi-la, né, nas suas angústias, nas suas dores, nas suas dificuldades. Enfim, nesse trabalho que nós fizemos, nós percebemos que essa função, né, da escuta qualificada, da escuta do psicólogo, de não julgamento, mas sim de acolhimento, ela era fundamental, né, no processo de apoio a essas pessoas, a esses profissionais que vinham experimentando, né, muito sofrimento no seu trabalho, acompanhando muitas vezes pessoas, né, na linha de frente da pandemia, pacientes em internação hospitalar, pacientes em tratamento, num começo de pandemia onde os conhecimentos eram muito ainda limitados em relação às propostas de tratamento. E nós percebemos que a função do psicólogo, né, no acolhimento, ela era fundamental. E a função dessa escuta qualificada, desse processo da gente poder estar com as pessoas, né, mesmo que à distância, e poder ouvi-las e permitir que elas falassem das suas dores, falassem das suas angústias, era fundamental no restabelecimento de uma saúde psíquica mínima para a condução do trabalho desses profissionais. Nessa live que foi feita e que depois foi escrita como capítulo de livro, eu também pude falar um pouco, né, e depois escrever sobre como essa função da fala, né, da troca, da expressão, ela é fundamental não só no trabalho terapêutico, como também, né, para todos nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né, podemos falar das nossas dificuldades, nos expressarmos, podemos dividir
as situações que a gente vem atravessando e passando, e que isso foi fundamental no período da pandemia, né? Eu acho que ninguém tem a menor dúvida que a pandemia foi um susto, um atropelo na vida da maioria de todos nós, né? Nós tivemos que lidar com uma situação absolutamente desconhecida e muito atemorizadora, muito assustadora para todos nós, e ficamos muito sem saber, né? E aí eu estou falando não só como psicóloga, mas como pessoa, mãe, filha. Voltando um pouquinho, um pequeno corte, estava falando então, podendo conversar um pouco com vocês, dessa motivação que foi falar, né, da dificuldade, da dor que todos nós passamos naquele período, não só como psicólogos, como pessoas, mãe, eu como filha de uma pessoa idosa, né, e o quanto é importante a gente poder falar, qual era o tema do meu capítulo, daquilo que nos faz calar. Falar não só daquilo que a gente faz bem feito, que a gente sabe, né, daquilo que a gente domina, mas naquele momento também poder falar daquilo que a gente não sabia, não dominava, tinha medo, nos afligia, daquilo que a gente não estava conseguindo fazer, não estava podendo realizar, né, poder falar dos sucessos, dos fracassos, das fragilidades, né, das dores e das realizações. Então era um pouquinho disso que eu queria conversar aqui com vocês hoje. Essa foi a principal motivação, tanto da live, depois do capítulo propriamente dito. E foi um prazer estar com vocês e espero que vocês possam cada vez mais na vida de vocês falar cada vez mais daquilo que é difícil dizer. Boa noite.